Galera, beleza? Aqui quem fala é o professor Rodrigo de Matemática e nessa aula nós vamos aprender sobre unidades de volume e medidas de capacidade. Se você ainda não pegou seu material, dá pausa nesse vídeo, corre lá, pega o seu material e bora pro vídeo! Pessoal, vamos começar o nosso estudo com as unidades de volume. Observe que eu tenho um cubo. Eu aumentando as dimensões desse cubo para largura igual a 5, comprimento igual a 4 e altura igual a 6. Eu tenho um paralelepípedo. Observe que nesse paralelepípedo eu tenho um cubinho azul. Se eu aumentar o comprimento desse cubinho em 2 unidades, 3 unidades, 4 unidades, então eu vou ter 4 cubinhos lá dentro. Agora, se eu aumentar a largura, eu vou ter 4, 8, 12, 16, 20 cubinhos lá dentro. Pessoal, é muito importante que você entenda que ainda podemos aumentar a altura. A altura, então eu tinha 20, agora eu tenho 40. Eu tenho mais 20, eu tenho 60. Eu tenho mais 20, 80. Mais 20, 100. E por último, 120 cubinhos. Professor, mas o que isso está relacionado aos nossos estudos? Pessoal, o espaço que pode ser ocupado pelos cubinhos é chamado de volume. Isso mesmo. Pessoal, mais um exemplo na página 35 do seu livro didático. Observe o vidro a seguir. Supondo que essa caixa de vidro ela estivesse vazia, quantos cubos seriam necessários para preenchê-la? Pessoal, uma coisa importante. Eu tenho aqui na minha largura 1, 2, 3, 4, 5, 6 cubinhos. Aqui eu tenho mais 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 6 vezes 5, 30. 30, 60, 90, 120. Isso mesmo, galera. Então, seriam necessários aí 120 cubos. Já a minha altura, eu sei que é 4. Represente por meio, então, de uma multiplicação a quantidade de cubos que cabem nessa caixa. 6 vezes 5 vezes 4, que é igual a 120. Quantos cubos faltam para que a caixa fique completa? Pessoal, observe que aqui eu vou ter que colocar 2 cubinhos para completar essa parte, mais 2 cubinhos e mais 2 cubinhos. Deu 6 cubinhos. Então, vamos anotando aqui, 6 cubinhos. Aqui eu tenho que colocar mais 2 e deu mais 4. Ótimo. Professor, aqui então eu posso colocar 1 e aqui eu posso colocar 1. Então, mais 2. Aqui, mais 1 para fechar, mais 1. Qual parte está faltando? Toda essa parte aqui, galera, ó. E essa parte aqui tem 3 cubos faltando. Então, eu posso completar com mais 3. 6 mais 4, 10. Mais 2, 12. Mais 1, 13. E mais 3, 16 cubos. Se os cubos que estão dentro da caixa fossem reorganizados, formando um novo empilhamento, este ocuparia o mesmo espaço da pilha inicial? Explique a sua resposta. Sim, né, galera? O que mudaria? Mudaria somente o formato do empilhamento, mas a quantidade de cubos seria a mesma. Essa caixa é cúbica? Não, né, galera? Porque o comprimento, a largura e a altura, ela tem medidas diferentes. Observe algumas situações em que são utilizadas as medidas de volumes. O concreto ele é muito utilizado nas construções. Para construir certa quantidade de concreto, deve-se saber o volume de pedra necessário. Para fabricar uma embalagem, é preciso saber o volume do produto a ser armazenado para que não haja desperdício de matéria-prima. Entretanto, a medida referente ao espaço ocupado por um corpo denomina-se volume. A unidade padrão internacional do volume é o metro cúbico e ela é representada por
m elevado à terceira potência. A notação metro cúbico, ela refere-se ao volume de um cubo de arestas que medem 1 metro. Galera, é importante que você analise esse volume. Observe que esse volume é a multiplicação das arestas. 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1 metro cúbico. Além disso, existem os múltiplos e os submúltiplos do metro cúbico. Eles são obtidos a partir de cubos de arestas expressas pelas mesmas unidades de comprimento: o quilômetro cúbico, o decímetro cúbico, o centímetro cúbico e o milímetro cúbico. Nós temos algumas relações sobre essas unidades de medida. Por exemplo, 1 metro cúbico é igual a 1000 decímetro cúbico, além de 1 metro cúbico ser igual a 1 milhão de centímetros cúbicos. Temos também a relação que 1 metro cúbico equivale a 1 parte de 1 bilhão de quilômetro cúbico. Pessoal, para enriquecer ainda mais o seu conhecimento, temos um QR Code, onde tem um vídeo que vai te ajudar a compreender ainda mais. O volume do paralelepípedo e do cubo. No primeiro exemplo, na caixa de vidro, nós conseguimos expressar o volume através de uma multiplicação, 6 vezes 5 vezes 4, que deu igual a 120. O volume do paralelepípedo ele é expresso através da multiplicação das suas arestas. Então, volume A vezes B vezes C. E já o volume do cubo é A vezes A vezes A, que é a mesma coisa que A ao cubo. Página 37, atividade 1. Sabendo que cada cubinho tem 1 centímetro de aresta, determine o volume de cada empilhamento. Pessoal, observe que eu tenho uma largura aqui de 3 centímetros. Aqui eu tenho um comprimento de 3 centímetros e uma altura de 2 centímetros. Professor, eu posso levar em consideração isso? Pode levar partes em considerações. Primeiro, a parte da base, eu sei que eu tenho 9 cubinhos. Então, deixa eu anotar aqui. 9 cubinhos. Perfeito. E na parte superior, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 cubinhos. Mais 5. Logo, eu tenho um total de 14 cubinhos. Como cada cubinho equivale a 1 centímetro cúbico de volume, eu tenho 14 centímetros cúbicos de volume. Eduardo comprou um aquário para colocar seus peixes. Ele precisa colocar uma camada de 5 centímetros de areia no fundo do aquário. Qual volume de areia em centímetros cúbicos Eduardo deverá comprar? Primeiro, observe que isso daqui, ó, que eu estou riscando, ele vai ser de 5 centímetros. Então, essa é a altura de areia. Pessoal, é muito importante que você entenda o seguinte: vamos considerar o volume V para o total de areias. Calculando esse volume, 50, lembra que aqui é a mesma medida, então é 40 vezes 5, que é igual a 10.000 centímetros cúbicos. Ou seja, Eduardo deverá comprar 10.000 centímetros cúbicos de areia. Unidades de medidas de capacidade. No supermercado, muitos produtos eles são vendidos em litro ou mililitro. Observe. O adoçante, 25 mililitros. O amaciante de roupas, 2 litros. O detergente, 500 ml. E a água mineral, 1,5 litros. De acordo com as informações contidas nas embalagens, resolva os itens a seguir. Qual é a capacidade da embalagem de cada produto ilustrado? Pessoal, então, 25 mililitros o adoçante, 2 litros o amaciante de roupas, o detergente 500 mililitros e a água mineral 1,5 litro. Quais foram as unidades de medidas utilizadas? O litro e o mililitro. Que embalagens têm maior capacidade? Pessoal, maior capacidade conseguimos observar que é o amaciante de roupas, com 2 litros. E a menor capacidade é o adoçante, com 25 mililitros. Se houvesse uma lei obrigatória
das empresas a apresentar a capacidade de seus produtos apenas em mililitros. Como seriam escritas as capacidades das embalagens de água mineral e amaciante de roupas? Primeiro passo é identificar que 1 litro é igual a 1.000 mililitros, 2 litros, 2.000 mililitros, 1,5 litros, 1.500 mililitros. Cite algumas situações em que a palavra capacidade é usada. Você já deve ter ido a um posto de combustível e você ouviu a falar a capacidade do tanque de combustível. Então, a capacidade do tanque de combustível, a capacidade de uma piscina. São exemplos aí de capacidade. E qual é a unidade padrão da medida de capacidade? Pessoal, a unidade padrão da medida de capacidade é o litro. Observe, capacidade é a medida do volume interno de um recipiente. A unidade padrão de medida da capacidade é o litro. 1 litro, ele representa aí a capacidade de 1 cubo de arestas com medidas iguais a 1 decímetro. Pessoal, o volume desse cubo, então, ele é dado por 1 vezes 1 vezes 1. 1 decímetro ao quadrado, e isso é a mesma coisa que 1 litro. Além do litro, podemos encontrar recipientes aí com capacidades expressas em medidas como o mililitro, que acabamos de ver, e o centilitro. Observe as relações entre essas unidades. 1 mililitro corresponde a 1 parte de 1000 do litro. Já 1 centilitro corresponde a 1 parte de 100 do litro. 1 litro é igual a 1000 mililitros e 1 litro é igual a 100 centilitros. Relação entre volume e capacidade. Júlio, ele faz aquários para vender, ele produz por encomendas e é o cliente quem define as medidas do aquário que deseja comprar. Certa vez um cliente solicitou um aquário com a capacidade de 48 litros de água. Assim, Júlio criou um com as seguintes dimensões internas: 32 centímetros de altura, 50 centímetros de largura e 30 centímetros de comprimento. Pessoal, calculando então o volume desse recipiente, eu tenho volume é igual a 50 vezes 30 vezes 32, que é igual a 48.000 centímetros cúbicos. Lembra que 48.000 centímetros cúbicos, eu posso transformar isso em decímetros cúbicos. Quando eu transformo em decímetros cúbicos, eu tenho que dividir por 1000, que isso vai ser igual a 48 decímetros cúbicos. Pera, professor, então isso quer dizer que o volume desse aquário em decímetros cúbicos é igual a 48? Perfeito, pessoal, é isso mesmo. O volume desse aquário é igual a 48 decímetros cúbicos. Mas, além disso, é importante que você entenda que nós estamos trabalhando com unidades de medidas. Uma unidade de medidas que está relacionada ao volume e outro às medidas de capacidade. Observe que elas têm uma relação entre si. Para finalizar, eu consigo entender que a relação entre a capacidade desse aquário em litros e em decímetros cúbicos é igual a 48 litros. Pessoal, não esqueçam que nesse QR Code tem um vídeo que vai ajudar a enriquecer ainda mais os seus conhecimentos. De acordo com o que acabamos de estudar, conseguimos observar que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico, 1000 ml é igual a 1000 centímetros cúbicos e 1 ml é igual a 1 centímetros cúbicos. Olha que interessante essa relação entre capacidade e volume. Para concluir, temos algumas atividades. Essas atividades estão lá na página 37, atividade 4, página 38, atividade 6 e página 41, atividade 3. Se você está sem o seu material, não se preocupa. Essas atividades estão aqui na descrição desse vídeo.
Se você ainda não deixou seu like, deixa o seu like aqui embaixo. Até mais!